Bom dia, amada igreja. Durante já algum tempo e com uma certa intermitência também, tenho estado longe da igreja em função de múltiplas viagens e também nos últimos 2 fins de semana também pelos cuidados com a minha mãe, que continua internada, pelo que nós agradecemos as orações da igreja. O quadro dela não muda, né? Sedada, ela não reconhece, não interage com mais ninguém, mas foi transferida do hospital onde ela estava para uma clínica. Já teve inclusive até a visita de algumas irmãs e irmãos daqui, uma clínica que fica ali na mesma rua do Hospital São Luís, transversal da Avenida Santa Amaro, Rua Alceu de Barros, se não me falha a memória, Alceu Campos, numa clínica chamada Premium Care. E continuamos acompanhando ela e debaixo das mãos e da providência divina, onde sempre ela esteve e onde sempre todos nós estamos. Continuamos gratos pelas orações que têm sido feitas. O reverendo Sérgio está de férias e aí conseguimos acertar nossas agendas para eu estar com os irmãos nessa manhã, trazendo a meditação. E eu gostaria de continuar os nossos pensamentos que já foram elevados pelo hino que nós acabamos de cantar, à pessoa de Cristo. Verificar um trecho muito importante de uma carta que foi escrita aos Colossenses, primeira carta aos Colossenses, ou é a carta aos Colossenses, né? No capítulo 1, por favor, abram suas Bíblias. Nós vamos ler os versículos 15 a 23, no qual basearemos a nossa mensagem. Carta aos Colossenses, versículos 15 a 23 do capítulo 1, onde nós lemos coisas muito importantes para a nossa vida e sobre a pessoa de Cristo Jesus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo trecho da palavra de Deus que foi lido. Te agradecemos pelas verdades aqui contidas e te pedimos que tu venhas a abrir o nosso entendimento para que consigamos compreender
a dimensão dessas verdades e a aplicação delas nas nossas vidas. Dá-nos a apreciação total e plena do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós clamamos e oramos. Amém. Carta de Paulo aos Colossenses, ela tem uma curiosidade logo no início, porque na realidade ela é uma carta que provém de duas pessoas, com tanta força que alguns comentaristas, quando falam do primeiro trecho, que vai do versículo 1 até o versículo 8, os comentaristas dizem assim: Paulo e Timóteo estão dizendo Paulo e Timóteo, porque logo no versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nós sempre nos referimos à carta de Paulo aos Colossenses, e é verdade, Paulo é o grande autor, o grande escritor, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas ele estava com Timóteo, é uma das epístolas da prisão. Ele estava ali sendo visitado por Timóteo e, obviamente, que muitas das colocações aqui feitas são colocações conjuntas, principalmente quando a gente examina a estrutura do texto aqui, a estrutura desse capítulo 1. É muito interessante. Se vocês prestarem atenção, do versículo 1 até o versículo 14... o pronome é sempre na primeira pessoa do plural, nós. Começando com o versículo 1, onde ele se identifica como Timóteo. No versículo 2, ele coloca a quem a carta é escrita, aos que se encontram em Colossos, né? E aí, na primeira pessoa do plural, damos graças a Deus, ouvimos no versículo 4, versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, e assim por diante, nós temos a primeira pessoa do plural aqui, e por isso que alguns desses comentaristas dizem, Paulo e Timóteo dizem, falam, ensinam. E obviamente que a pessoa de Cristo e até os seus leitores, e nós aqui também como leitores e membros da Igreja de Cristo, estamos envolvidos aqui em todos esses versículos, nas verdades que ele está ensinando. Mas ele passa aqui de um tratamento da primeira pessoa do plural, nos primeiros 14 versículos, ele passa para fazer referência a ele, para ele, logo no versículo 15. Então, primeiros 14, nós. A partir do versículo 15 até o versículo 20 é ele. Ele passa a falar de Cristo. Esse ele é Jesus Cristo, o Salvador. Ele, vejam, no versículo 15, no versículo 17 começa com ele, versículo 18, ele. E os versículos seguintes falando de Cristo, né? Até o versículo 20. Até o versículo 20. Do versículo 21 a 23, o tratamento passa a vós. A ênfase agora é a nós, leitores. O que é que nós fazemos com essas verdades que foram colocadas? Vós, do versículo 21, 22 até o versículo 23. E aí, a partir desse versículo, ele passa a tratar e a fazer as colocações na primeira pessoa, começando já no finzinho do versículo 23, que é uma transição para os versículos que seguem, onde ele disse, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí ele passa na primeira pessoa do singular, agora me regozijo nos meus sofrimentos, versículo 25, do qual me tornei ministro. Então é uma estrutura muito interessante, onde nós, representando ele e Timóteo, falam dele, que é Cristo Jesus, a nós ou a vós, do ponto de vista dele, né? E particularizando depois em sua pessoa, dos versículos 21 em diante. Mas o tema central aqui desse primeiro capítulo, e principalmente dos versículos que nós lemos, é a pessoa de Cristo Jesus. E esse é o tema da nossa meditação, da nossa mensagem da nossa meditação e mensagem desta manhã. Quem é Cristo?
para você? Quem é Cristo para você? Quem é realmente Cristo Jesus? Pode parecer um tema redundante, afinal de contas nós estamos numa igreja cristã, numa igreja presbiteriana que professa a fé em Cristo Jesus. Se vocês estão aqui é porque estão interessados, obviamente que a grande maioria, nós não conseguimos saber os corações, mas são convertidos por Cristo Jesus e à pessoa de Cristo Jesus. Será que nós não estamos chovendo no molhado ou rebatendo alguma coisa que todo mundo já conhece? Mas vamos parar um pouquinho e ver o que é que Paulo e Timóteo estão trazendo aqui para nós nesses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 15 até o versículo 23. Porque aqui nesses versículos é feita uma apresentação magistral da pessoa de Cristo, em 3 dimensões. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Isso está bem claro em 3 versículos. Nós lemos 9 versículos. 3 desses versículos, 15, 16 e 17, falam que Cristo é o Senhor do universo. Então, ele parte, da figura maior. Nos 3 versículos seguintes, 18, 19 e 20, ele fala que Jesus Cristo é Senhor da igreja. Aquilo que ele fez pelo seu povo, pela igreja e a sua posição relacionada com seu povo. E nos 3 últimos versículos que nós lemos, 21, 22 e 23, ele vai chamar a atenção, lembram que é aqui que a gente passa para a parte de ele, para vós, ele vai chamar a atenção que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele é Senhor do universo, é Senhor da igreja, ele é Senhor da sua vida. Essa é a divisão que nós temos aqui nesse trecho, de uma forma muito lógica. Paulo, que era um teólogo sistemático de primeira grandeza, ele apresenta assim a pessoa de Cristo e como nós temos o que aprender. E nós vamos ver que central em toda essa exposição está a cruz de Cristo, aquela que nós acabamos de cantar sobre ela. E é interessante que é exatamente essa cruz de Cristo, Cristo que mudou a história da humanidade, Cristo que é o ápice, é o ponto culminante da história da humanidade, não somente da história da redenção, mas na história da humanidade, todas as coisas convergem e apontam para a vinda de Cristo, para a sua vida, sua morte, sua ressurreição. Ele muda a história da humanidade, ele muda a história de vidas, ele muda a história da sua vida. E essa cruz, ela vem sendo falada, pregada, proclamada através dos séculos. Mas é exatamente através dela que algumas distorções de imagem também vão surgindo na nossa mente. E o Cristo verdadeiro, muitas vezes, vai ficando esquecido ou substituído por uma visão errada de quem é Cristo. Ou será que nós não temos nos acostumado a ver o Cristo perpetuamente pregado naquela cruz? Talvez as primeiras intenções eram boas de chamar a atenção para o sofrimento, a morte de Cristo na cruz. Mas ele ficou pregado na cruz? Não. O Cristo da palavra de Deus é o Cristo vitorioso. É o Cristo que vence a morte. Mas a maioria das vezes nós vemos um Cristo cabisbaixo, um Cristo que está derrotado, quando aquele é apenas um momento da sua vida em que ele assume a minha e a sua derrota, mas não a dele, porque dele é a vitória. E então, exatamente para que nós nos livremos de algumas imagens e de algumas percepções que teimam em se imiscuir na nossa mente, nos nossos conceitos, é que é bom e proveitoso que nós venhamos a relembrar algumas verdades aqui e aplicá-las, sim, nas nossas vidas. Cristo é
o Senhor do universo. Nós não podemos desconhecer isso, nem tirar isso de nossa cabeça. Aquele que veio, viveu entre nós, foi pregado na cruz, é o Senhor do universo. É por isso que ele disse lá, quando estava falando a escribas e fariseus, e ele disse que os ninivitas iriam, no dia do juízo, representar contra aqueles que estavam ali ouvindo as palavras de quem era maior do que Jonas, maior de qualquer profeta, era o Messias, o próprio Salvador, e ele estava sendo ignorado, a sua mensagem não estava sendo aplicada ou seguida. Era o Senhor do universo que estava ali encarnado, vivendo entre os viventes, à semelhança de nós em tudo, exceto pelo pecado. Esse Cristo, como nós temos os primeiros 3 versos aqui, é o Senhor do universo. Vejam o que diz a palavra. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esses versos expressam a posição de Jesus Cristo como Deus. Ele é a imagem do Deus invisível e ele antecede toda a criação. Desde toda a eternidade ele subsiste. Esses versos aqui, eles estabelecem que Jesus é o Senhor do universo, ele faz parte do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas iguais entre si, não há subordinação entre elas, mas há uma divisão das tarefas no que diz respeito à aplicação do plano de salvação a nós. Deus, Pai, o autor da salvação, Deus, Filho, aquele no qual a salvação se processa, e Deus, Espírito Santo, aquele que aplica a salvação ao seu povo. Esses versos estão em harmonia com outras passagens da palavra de Deus que mostram exatamente esse posicionamento soberano, esse posicionamento eterno que Jesus Cristo tem, como o primeiro capítulo e o primeiro versículo de João, tão conhecido por nós, onde João, falando sobre Jesus Cristo, fazendo referência a ele, escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Identidade e unidade, onipotência, soberania, antecedendo a criação desde toda a eternidade. É esse Cristo que é o Senhor do universo. O versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o agente da criação e ele é o propósito, a finalidade da criação. Deus soberano é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor do universo. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Várias expressões aqui mostrando a eternidade de Cristo Jesus, que ele é separado, diferente da criação, mas que ele adentrou a criação na sua encarnação, quando ele viveu entre nós. Mas isso não quer dizer que ele tem uma soberania inferior à de Deus Pai. Não, ele é o Senhor soberano que condescendeu ser aquele que pagaria os nossos pecados na cruz do Calvário. Vejam a harmonia dessa expressão também com o que temos na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E voltando a Colossenses, nós temos, nele tudo subsiste. Você já parou para pensar que as coisas existem e nós temos existência aqui nessa terra, cumprimos os propósitos, os planos de Deus, exatamente porque é Cristo Jesus que está segurando tudo, que está fazendo com que todas as coisas funcionem como devem funcionar para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Ele é esse Senhor do universo. Nele, tudo subsiste. É antes de todas as coisas. E no versículo 18, voltando a Colossenses, ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui nós entramos na segunda seção aqui do trecho que nós lemos. Versículos 15, 16 e 17 demonstraram que Jesus Cristo é o Senhor do universo, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre sua vida. Nada acontece que foge ao seu conhecimento ou ao seu poder. Contrariamente ao que algumas teologias pregam hoje em dia, ou principalmente aquela chamada teologia relacional que diz Deus não interfere no futuro porque Ele nem sabe o que vai acontecer no futuro, porque Ele está vivendo o dia a dia com as pessoas, Ele está construindo o futuro. Não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é soberano, onipotente, tem um plano e está aplicando, concluindo esse plano, e Jesus Cristo é Deus soberano, onipotente, Senhor do universo. Mas Ele tem um povo para si. A palavra igreja significa aqueles que são chamados. Aquela comunhão dos que são chamados, aqueles que foram atingidos pelo poder do Espírito Santo de Deus e constatam o seu pecado e veem que nada podem e nada são sem a ação desse Deus soberano, todo-poderoso. E que na pessoa de Cristo Ele vem e paga os pecados do seu povo, de tal maneira que nós temos acesso a Ele, recebemos a mensagem da cruz. E Ele constitui um povo para si. Esse é o plano de redenção. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas no meio dessa massa que está se dirigindo à perdição eterna, irremediavelmente perdida, Deus escolhe um povo para si, e essa é a igreja de Cristo. E o versículo 18 diz, Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Veja um paralelo quando Paulo fala de Jesus Cristo em relação ao universo, né? Ele é o primogênito de toda a criação, antes de toda a criação, né? Desde a eternidade. Agora ele está falando da igreja, e ele diz assim, ele é o primogênito dentre os mortos. Curioso, né? Está falando aqui de que o Cristo da igreja é o Cristo vitorioso. É aquele que, dentre os mortos, ressurgiu. E por causa de sua ressurreição é que nós temos assegurada a vitória. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. E tem um propósito isso. Para, em todas as coisas, ter a primazia. Para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo tem que ter a primazia. Na vida da igreja, no conceito da igreja, na mensagem da igreja. Jesus Cristo tem que ter a primazia na sua vida. Jesus Cristo tem que ter a primazia na pregação do Evangelho. Jesus Cristo tem que ter a primazia nos louvores. E por vezes, irmãos e irmãs, o cenário evangélico às vezes nos induz a uma outra percepção. Por vezes nós testemunhamos, por exemplo, culto ao Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus, sim.
nós vemos uma ênfase, o carreamento das ideias, das devoções ao Espírito Santo, quando o próprio Cristo nos diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele revela a Cristo. É ele que tem que ter a primazia. Deus arquitetou a mensagem, as coisas dessa maneira. Não ousemos nós subvertê-la ou modificá-la. É Cristo que tem que ter a primazia. Você quer saber de uma igreja que glorifica o Espírito Santo de Deus? Procure ver se Cristo está sendo glorificado. Se Ele estiver sendo glorificado, o Espírito de Deus está ali presente, porque é Ele que aponta para Cristo. É Ele que eleva Cristo. É Ele que convence as pessoas sobre a verdade de Cristo e sobre a mensagem de Cristo. Em todas as coisas Ele deve ter a primazia. Versículo 19 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo que a igreja precisa, toda mensagem, toda suficiência de salvação está em Cristo Jesus. Não se pode adicionar nada mais. Nenhum ritual, nenhum ato próprio pode adicionar aquilo que Cristo fez. Nem também nada pode ser subtraído do que Ele fez. Ele tem toda a plenitude. Então nós vemos que Ele é o Senhor da igreja, cabeça da igreja. Nós vemos também que Ele fez isso por meio dessa passagem pela cruz do Calvário, no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É através dessa passagem, dessa via dolorosa de vir encarnar-se, é o chamado estágio de humilhação de Cristo Jesus, quando Ele deixa para trás a sua glória. Ele não deixa para trás os seus poderes, mas a sua glória. Ele habita entre nós, igual a nós. E Ele é moído pelos nossos pecados, Ele é traspassado pelas nossas iniquidades. Mas essa morte na cruz é o que completa o plano de redenção, porque Ele não ficaria morto, mas Ele ressurgiria ao terceiro dia. E isso completa esse plano de reconciliação, isso completa o plano de redenção. Às vezes nós podemos ler isso aqui e achar estranho, mas o que é que significa realmente reconciliar consigo mesmo? Bom, nós vamos ver mais à frente quando ele passa a falar diretamente a nós. Mas a reconciliação primária que foi feita em Cristo Jesus é com relação a trazer-nos de volta à comunhão com Deus, com Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, com o próprio Espírito Santo. Essa é a reconciliação maior. Mas isso significa aqui também que com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, com esse ponto crucial no tempo e no espaço, na história sendo concretizado, todas as coisas se arrumam, aquelas coisas que estavam profetizadas, agora elas se encaixam e as coisas são reconciliadas. E elas são reconciliadas de duas maneiras. Somos pecadores. Somos reconciliados com Deus pelo perdão, porque Cristo pagou os nossos pecados. Se somos dele, os pecados estão pagos e os nossos pecados estão perdoados. E isso vem através do arrependimento. E o arrependimento vem através do convencimento que é gerado pelo Espírito Santo. E isso se manifesta pela fé que nós colocamos em Cristo Jesus. Essa fé é exercida por nós, mas ela não foi gerada por nós. Ela é dom de Deus. A própria fé, para que ninguém se glorie. Ninguém possa sair apontando, eu sou melhor do que aquele ou do que aquele outro, porque
eu tive fé. Não, a nossa fé veio de Deus também. Nós temos mais é que nos humilhar perante Deus e agradecer Ele ter revelado as suas verdades divinas e o caminho da reconciliação. Mas essa reconciliação vem também através de julgamento. Se o perdão vem através do arrependimento, o julgamento vem pela rebeldia. Jesus Cristo, ao ser o vencedor da morte, Ele é também o justo juiz. Então, irmão, irmã, meu amigo ou amiga aqui presente, a questão não é se você vai ter um encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo vai existir. A questão é se você vai encontrá-lo como Salvador ou como juiz. E encontrá-lo como Salvador é muito mais proveitoso porque temos a garantia da vida eterna com Ele, do que como juiz, onde nós receberemos a punição pelos nossos pecados, pelo pecado de rebeldia, pelo pecado de rejeitar a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação. O que Jesus Cristo fez na cruz foi não somente adquirir a redenção para nós, mas demonstrar a sua obediência, obediente até a morte e morte de cruz, para que pudesse vencer e ser aquele único que pode abrir o livro, abrir o selo e executar o plano perfeito de Deus, o plano de redenção. Ele fez paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus Cristo é Senhor do universo. Jesus Cristo é Senhor da igreja. E todas essas verdades estão ligadas à cruz. Sendo Senhor do universo, Ele abre mão de suas prerrogativas de realeza e vem para morrer na cruz. Sendo Senhor da igreja, Ele vem e morre na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. O texto de João diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e foi isso que Ele fez na cruz. Mas o texto tem os últimos 3 versículos aqui, 21, 22 e 23, que nos instrui e nos diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aqui o tratamento passa de Ele, as referências passam de Jesus para vós. Ou colocando-nos aí no lugar para nós. Recebamos as palavras que Paulo nos escreve aqui pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui é o Cristo que morreu na cruz, que é colocado como tendo modificado o relacionamento que teríamos naturalmente com o nosso Deus. O Deus que é santo, o Deus que é justiça, nós éramos inimigos desse Deus e não podíamos fazer nada para remediar essa situação. Debaixo dessa inimizade perante Deus, nós estávamos condenados irremediavelmente à morte eterna. Tinha que ser o próprio Deus que providenciasse o mediador, aquele que iria expiar o nosso pecado. E o texto diz, fala da nossa posição. A nossa posição era uma posição de inimizade e agora é uma posição de reconciliação. Vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos. Mas agora nós somos conhecidos e amigos. Éramos inimigos, mas agora somos reconciliados.
Éramos estranhos e inimigos no entendimento, na concepção de vida. Muitos aqui devem ter essa experiência. Tiveram experiência de conversão, talvez mais adiantados em sua vida. Alguns se converteram como crianças ou não sabem, às vezes, nem precisar a data da sua conversão, cresceram no meio evangélico. Outros não. Outros sabem marcadamente como foi o momento onde tinham um entendimento totalmente diferente da vida. Era sempre o aqui e agora. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E como isso foi mudado, subvertido, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e o entendimento muda. A concepção de vida muda, as prioridades de vida mudam. Jesus Cristo passa a ser a prioridade de vida e aquele a quem nós agradecemos diariamente pela grande salvação que temos nele. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento, e havia uma evidência muito grande disso, pelas vossas obras malignas. Esse entendimento que está lá dentro, que ninguém pode prescrutar, mas ele era evidente, ele transparecia, porque nós tínhamos prazer na iniquidade, no pecado. E a salvação muda também essa postura comportamental, porque nós, ainda que permaneçamos pecadores, mas sabemos que quando pecamos, entristecemos a Cristo. O pecado, que era algo natural, passa a ser um corpo estranho na vida do salvo, na vida do crente. E essa reconciliação foi mediante a morte. E com um propósito. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte. Com que propósito? Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 22. Vejam, nesses últimos 3 versículos, Paulo fala primeiro da posição que nós tínhamos e que nós temos. Depois ele fala do propósito dessa transformação de vida, dessa aplicação da redenção. O propósito foi apresentar-nos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ora, nenhum de nós conseguiria isso se fôssemos nos basear nos nossos méritos, mas é exatamente porque Jesus Cristo não pecou, cumpriu a vontade do Pai, fez tudo o que tinha que fazer e ainda assim sofreu o salário do pecado, que é a morte. Esse salário do pecado, essa condenação que era minha, que era sua, ele sofreu na sua carne, para que ele pudesse reverter o quadro, ter a vitória, e para que nós pudéssemos ter vida eterna nele. E aí, quando Deus olha para nós, ele nos vê dessa forma aqui, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os teólogos chamam isso de imputação. Nós imputamos os pecados, nossos foram imputados a Cristo na cruz, e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Nós somos vistos, cobertos pelo manto de justiça de Cristo Jesus, de tal forma que Deus nos aceita como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. somos pecadores ainda sim. Pecamos, como eu disse, o pecado é um corpo estranho na vida do crente. Tem que ser, se não é uma evidência de que a sua conversão não é real. Mas aqui está o nosso mapa, o nosso roteiro. Ele nos quer santos, inculpáveis e irrepreensíveis por tudo aquilo que Ele fez por nós. E Ele nos dá o roteiro muito completo daquilo que lhe agrada, que deve ser, e daquilo que é melhor para nós, obviamente. Nós somos mais felizes na medida que nos enquadramos nos preceitos e nas prescrições da palavra de Deus. Posição, propósito, e aí o último versículo fala de permanência. Permanência. Versículo 23 diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O evangelho é a mensagem para toda criatura debaixo do céu. As boas novas, a salvação em Cristo Jesus é algo que deve ser e será pregado a todos. Mas o verso começa com essa incômoda conjunção aqui, se. Se. O que é que Paulo está fazendo no seu texto? O que é que Deus está fazendo conosco? Ele está dizendo que é importante nós nos examinarmos e verificarmos como está a nossa fé, como está o nosso proceder. Quem é o nosso alicerce? É esse Cristo, que é Senhor do universo, que é Senhor da igreja. Ele é também Senhor da minha vida. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, ou será que estamos nos afastando, ou já nos afastamos? E quando nos afastamos desse alicerce, nós nos afastamos também da esperança, a esperança do Evangelho. Quando nos afastamos de Cristo, nós vamos entrar na dissolução moral, nós vamos entrar na depressão emocional, nós vamos entrar numa série de problemas pessoais e que vão envolver não somente a nossa pessoa, mas aqueles que nos cercam. O versículo é importantíssimo porque mostra que nem todos os congregados, nem todos os leitores da carta de Paulo eram realmente salvos, haviam experimentado a salvação em Cristo Jesus. Para isso eles tinham que considerá-lo quem ele é, não um Cristo cabisbaixo, pendurado lá na cruz, mas o Cristo vitorioso, o Cristo do túmulo vazio. O Cristo que para nós angariou a vitória. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Quando Paulo nos sacode e manda que nós façamos esse autoexame, ele faz com que nós olhemos exatamente para a evidência da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas boas obras, pelo proceder correto, mas ao salvo espera-se dele proceder correto. A vida transformada não é apenas um assentimento intelectual a uma série de verdades, mas é vida prática, é transformação mesmo. Então ele fala de evidência, fala de esperança e fala de evangelho. Evidência, esperança e evangelho. Porque se nós somos realmente salvos, esse evangelho, as boas novas de salvação, aquilo queimou dentro de nós, mudou a nossa perspectiva de vida, mudou nossas prioridades, mudou o nosso proceder, mudou o nosso falar e tem que mudar a nossa mensagem também. Falamos muito mais do que pessimisticamente comentar a conjuntura terrível que nós estamos vivendo economicamente, ou a situação política, ou a corrupção de vida. Não, nós trazemos exatamente uma mensagem de esperança baseada nas evidências que nós temos da transformação que Cristo fez na nossa própria vida. Qual a mensagem qual a imagem que nós temos de Cristo? Qual a imagem que nós proclamamos sobre Cristo? Qual o impacto que Cristo tem na sua vida? Ele é Senhor do universo. Sempre foi, mesmo quando estava no seu estágio de humilhação, ele era Senhor do universo. Mas por amor a nós, por amor ao seu povo, ele veio, habitou entre nós. É Senhor da igreja. Centralizado na cruz, o seu ministério levou-o até ela, mas não terminou ali. Continua
também eternamente, passando pela vitória sobre a morte. Vitória que ele não precisava para si, mas que ele adquiriu para você, para mim. Ele é Senhor da sua vida exatamente por causa dessa cruz, dessa rude cruz que a gente cantou. Essa cruz que às vezes nós somos chamados a levá-la também. A palavra de Deus fala disso. Cada um tome a sua cruz, cada um assuma o seu papel, as suas situações de dificuldade, porque Jesus Cristo não hesitou em tomar a nossa cruz. E essa cruz que ele tomou é aquela que nos anima e modifica a nossa vida e nos conserva como servos dele. E eu queria terminar nossa meditação e mensagem nessa manhã, lendo uma poesia de Gioia Júnior, que por certo alguns aqui conhecem, chamada Rude Cruz. E atentem para as palavras, porque o que o poeta está fazendo aqui, o que o Gioia Júnior faz, é exatamente apresentar um escrito que alguém fez e que aparentemente retrata a vida de Cristo, mas lá no final ele diz que na realidade essa visão é errada. Cristo não é aquele. Cristo é esse soberano Senhor do universo. Cristo é esse soberano Senhor da sua igreja. Cristo é esse soberano Senhor da sua vida. A poesia diz assim, de Gioia Júnior: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso, disse um poeta certo dia, numa hora em busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha.